Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não tenho respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Neste domingo, as três leituras, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho nos falam da oração, do poder da oração. Não adianta ficar vindo à missa, ficar vindo ao templo e não rezar. Tem que estar aqui presente e rezando, chegando em casa, rezando. No momento seu, com Deus, rezar, às vezes até da sua maneira de rezar. Eu costumo falar que quando eu vou embora, eu desço do ônibus e no momento do ônibus até a minha casa, eu não vejo quase ninguém. É nesse momento que eu rezo, que eu converso com Deus. A minha maneira eu converso com Deus. Eu rezo a Deus. Conto a Deus como foi meu dia. Chegando em casa, eu peço nas minhas orações, sozinho no meu quarto, rezando. Um dia meu filho me disse: pai, você está conversando com alguém? Eu falei para ele: estou rezando. Ele falou: eu escutei vozes no quarto. Ele não escutou a minha voz, ele escutou vozes. Então é sinal que Deus também estava conversando comigo. Quando vocês rezarem, peça para que Deus o ajude. Pode ser que não é aquela hora que você está achando que vai acontecer, mas a hora de Deus não é a hora nossa. Deus vai saber a hora certa. Orai e vigiai. A viúva, esta viúva, para quem conhece e já leu, naquele tempo, a viúva era uma qualquer, não tinha nada. Quando ela perdia o marido, ela perdia os seus bens, perdia a sua família e ficava a Deus dará. Era Deus que olhava por ela. Ela, mesmo assim, ela enfrentou o juiz, ela ia todo dia, ela persistia, ia todo dia na frente do juiz, pedir que ele fizesse justiça contra os seus adversários. Seu adversário, nem era seus, é o seu adversário.
O juiz falou, acho que quer saber de uma coisa, eu vou fazer justiça, porque se eu não fizer, ela vai vir aqui amanhã. Eu vou verificar o caso dela. E verificou e fez justiça. Na primeira leitura, se fala de Moisés. Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Moisés não falou assim, ó, vai lá, escolhe os melhores homens, os mais fortes, os mais espertos. Simplesmente ele falou, escolhe os homens. E Moisés usou o cajado e ficou com ele levantado. Como ele ficou levantado, com as duas mãos levantadas, em oração? Ele ficou com as mãos levantadas. Como nós rezamos o Pai Nosso, nós levantamos as nossas mãos. Foi o que Moisés fez. Ele ficou com as mãos levantadas. Só que para ficar com essas mãos levantadas, durante todo o dia ele não estava aguentando. Houve, na nossa história parecida, uma missa que o padre Christian pediu que a gente ficasse com a mão como se fosse uma cruz levantada. Dói demais. E vocês não conseguem ficar com ela levantada abaixa. Moisés ficou o tempo que ele conseguiu. Depois arrumaram para ele uma pedra para ele sentar. Também foi ficando difícil. Arrumaram, os dois seguraram as mãos dele e eles venceram a batalha. Ficou o dia inteiro com essa mão levantada. A hora que abaixava, eles perdiam. A hora que levantava, eles ganhavam. Agora, nós temos que fazer a mesma coisa que Moisés. Colocar as mãos para o alto e rezar, orar, pedir a Deus que Ele nos atenderá. Como eu falei antes, pode ser que não seja a minha hora, não seja a mesma hora de Deus, mas Deus vai atender no momento certo. No Salmo, uma coisa que me guardou bem, foi isso. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Ele não escolhe quem Ele vai guardar. Ele guarda a todos. Guarda a mim, guarda a vocês, guarda a todos. Ele é o nosso Pai. São Paulo nos diz, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendestes. Permanece tudo firme naquilo que aprendestes. Tudo que você aprendeu. Quando você aprendeu a rezar o Pai Nosso, aprendeu a rezar a Ave Maria, teve alguém que te ensinou. Se alguém te ensinou, é porque você teve a catequese em casa. Se você aprendeu, é porque você persistiu, aprendeu. Eu aprendi a rezar o Pai Nosso sentado numa gangorra. Gangorrando, aprendi a rezar o Pai Nosso. Nunca mais esqueci disso. Eu rezo sempre o Pai Nosso e às vezes eu me lembro desse dia. Na minha casa, uma casa simples, uma casa de tábua, eu na varanda, rezando, aprendendo a rezar o Pai Nosso. Minha mãe escreveu o Pai Nosso e eu fui decorando. Mas a minha mãe, da onde que ela estava costurando, ela ficava escutando eu rezar o Pai Nosso. Quando eu errava, ela fazia como os ajudantes de Moisés. Ia lá e falava, está errado, vamos rezar certo. E rezei certo. E hoje estou rezando a maneira que Deus quer, do jeito que Ele quer. E peço a todos vocês que, no momento de silêncio, feche os seus olhos e se coloque na presença de Deus,
Peça para Ele para te ensinar a rezar, para te ensinar a orar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.